Muito bem, pessoal, sejam todos e todas bem-vindas a mais essa aula de filosofia. Agora, dando continuidade aos nossos estudos, né, nós já passamos por uma concepção sobre a história da filosofia no que tange a filosofia clássica, antiga, grega. Passamos também pela concepção do que seria ou do que teria sido a filosofia medieval, a filosofia cristã. E agora a gente vai dar continuidade para falar sobre filosofia moderna, né? Sempre dentro daquele aspecto que eu estou falando com vocês, de entender a construção do conhecimento, a construção do pensamento humano, ou seja, a filosofia, né? É entender este processo de construção do pensamento humano dentro dos quadros históricos que a humanidade está vivendo, porque uma coisa está casada com a outra. O pensamento humano, o modo como o ser humano pensa, o modo como o ser humano compreende as coisas, influencia, se não determina os acontecimentos, os fenômenos históricos, afinal de contas somos homens, né? A história é fruto do homem, é produto humano, e, ao mesmo tempo, o fato de estarmos neste processo histórico, né, o fato de estarmos produzindo estes fenômenos históricos, faz com que esses fenômenos históricos também influenciem o nosso pensamento. Então, é uma relação dialética, tá certo? Vamos dar início, então, para a gente poder falar sobre filosofia moderna, é necessário que a gente compreenda aquilo que ficou conhecido como a crise da metafísica, tá bom? É um processo de transformação, é um processo de passagem, né? Estamos saindo de uma construção do pensamento cristão medieval, e existem N fatores, N fenômenos dentro dessa concepção, estamos fazendo uma passagem para algo diferente, e neste processo de passagem, alguma coisa entra em crise. E o que entra em crise é isso aqui que nós vamos chamar de metafísica nesse momento. Vamos tentar entender como é que isso acontece? Para a gente poder entender, primeiramente eu preparei aqui, separei duas imagens para vocês, e eu queria que que vocês me ajudassem a observar essas duas imagens, né? Nessa primeira aqui, né, eu vou sair aqui rapidinho da frente de vocês para vocês copiarem o nome, os títulos. Dá pause aí. Conseguiram? Ok. Vamos lá então. Essa primeira imagem aqui, né, representa o imperador Justiniano e o seu séquito, né? É um mosaico, é uma tapeçaria, na verdade, né, do século XVI, né, mostrando um mosaico bizantino. O imperador Justiniano, né, o imperador bizantino, a continuação, né, do Império Romano após a queda do Império Romano do Ocidente. Temos o Império Romano do Oriente, né, que ficou conhecido como Império Bizantino. E nós temos aí o Imperador Justiniano. Essa imagem representa muito aquilo que foi a era medieval, no que diz respeito à arte. Veja bem o que nós conseguimos representar aqui. Primeiramente, nós temos uma representação bidimensional, né? Nós temos né, as representações, as figuras que estão colocadas aí, elas estão colocadas, não existe uma preocupação do artista em uma demonstração né, em mais dimensional, multidimensional, é sempre um plano, né? Então, assim, igual aquele desenho de criança, né, faz no papel, desenho bonitinho, né? Nós temos uma figura central aqui, né, o Justiniano representando o centro, e nós temos uma hierarquia. Veja, primeiramente, aqui, né, com relação ao centro, veja a centralidade da figura mais importante, né? E nós temos aqui uma representação de classes, né? Nós temos os militares do lado de cá, nós temos aqui o séquito, né, do Justiniano. O séquito é uma turma de pessoas que estão ali para servir, é como se fosse uma comitiva, né? Então, isso representa uma hierarquização, né? Ao centro, a figura principal, e nós temos, né, à medida que vai se afastando desse centro, nós temos aquelas partes que são menos importantes, representando uma hierarquia, representando algo simétrico, algo muito justa, né, uma justa posição das coisas, e isso representa muito o que foi o pensamento medieval, né? Um pensamento onde as coisas estão nos seus devidos lugares, onde tudo está assentado, né? Vamos lembrar, o conhecimento para os medievais é um conhecimento divino, é algo que vem de fora para dentro, né? Que vem de algo superior
a algo inferior, nós homens estamos num plano inferior, mas mesmo aqui entre nós homens, nós hierarquizamos as coisas e aceitamos esta organização, né? É algo um pouco linear, é algo um pouco muito justa colocado, justa, né? Algo justa positivo. Já esta outra imagem, eu vou sair da frente mais uma vez para vocês observarem. Esta outra imagem, ela é um afresco de Giotto, né? É um afresco do século XIV, né? 1304, 1306, que foi pintado, né? E representa aqui o retiro de São Joaquim entre os pastores. Vamos observar algumas diferenças desta imagem para aquela primeira. Veja, São Joaquim, que é a figura, né, que leva o título do afresco, ele não está mais ao centro, né? Veja que ele foi deslocado aqui para a esquerda. Então, não há uma preocupação aqui do artista em dar centralidade às coisas. Veja, enquanto na primeira figura, né, quase toda a figura representava o centro, né, tudo direcionado ao centro da figura, aqui nós temos uma grande parte da pintura dedicada à paisagem, né? Nós temos aqui as árvores, nós temos aqui pedras, né? A cabana, nós temos animais, né? Nós temos inclusive um animal aqui se relacionando com a figura principal da imagem, temos homens. Veja que aqui são pastores que estão, né, pastoreando aqui as suas ovelhas, cuidando das tarefas do dia a dia. Então, esta é uma preocupação do artista também em retratar coisas do dia a dia, né? Coisas dos homens reais, dos seres humanos reais. Né? Então, trazer para a tela o cotidiano, trazer para a tela a realidade da vida humana. Veja que aqui há algo diferente. Na primeira passagem, nós temos um homem, Justiniano, tem até uma auréola aqui, né, sobre a sua cabeça, centralizado, ele é a figura mais importante do império, e ele tem pessoas que o servem, é quase que uma elevação desta figura, né? Trazer aqui do plano terreno para um plano um pouco maior, né? Algo superior. Aqui já é diferente, aqui nós temos um santo, São Joaquim, entre os pastores. Né? Há uma figura que deveria ser, claro, aqui antes da morte dele, né? Óbvio, mas um homem que deveria ser santificado, que para os medievais é algo que deveria elevá-lo. Veja que ele é colocado deslocado à esquerda, né? A centralidade da pintura é o cotidiano humano, são as coisas humanas, né? Existe aqui também uma tendência, aqui, uma tentativa, pelo menos, do artista, né? A gente nota aqui pela pedra, a gente nota aqui pela posição dos homens, né, que estão de lado, uma tentativa de dar multidimensionalidade à pintura, né? Uma tentativa de trazer mais realidade, uma coisa mais real, um tom mais realista a essa arte. E por que eu estou colocando essa diferença para vocês nessas duas pinturas? Porque a passagem, aquilo que nós observamos em uma e aquilo que nós vamos observar em outra, vai representar muito bem esta passagem do ponto de vista filosófico, esta passagem daquilo que nós estamos chamando de pensamento medieval cristão para um pensamento moderno. Veja, quando vocês estudam em história, vocês discutem que na passagem do medievo para o moderno, existe algo no meio aí, algo no centro aí, que nós vamos chamar de renascimento, né? A era renascentista. E essa era ela é bastante importante porque ela representa esta passagem. Vamos adiante que a gente vai tentar compreender um pouco melhor. Para a gente falar sobre o conhecimento na modernidade, né, o modo como o ser humano pensa as coisas na modernidade, primeiro é necessário que a gente compreenda o paradigma da racionalidade. Né? Esse paradigma da racionalidade diz respeito a uma razão, veja, uma razão que busca se libertar de crenças e superstições, fundando-se na própria subjetividade e não mais na autoridade. Isso aqui é bastante importante pelo seguinte: quando nós estávamos estudando filosofia clássica, filosofia grega, né, quando nós iniciamos o nosso estudo sobre a origem da filosofia, sobre a história da filosofia, o primeiro ponto que a gente se lembra, né, é compreender quando o homem começa a produzir o conhecimento
filosófico. O ser humano produz conhecimento desde que o homem é homem. O ser humano produz conhecimento, né? Mas quando é que ele começa a produzir o conhecimento filosófico? Quando ele coloca a razão como portador deste conhecimento. Nós iremos conhecer as coisas, compreenderemos as coisas a partir da razão. Lembra? É uma passagem do conhecimento mítico, do mito, para um conhecimento racional. É colocar a razão no pedestal. A filosofia nasce colocando a razão no pedestal. Né? Teremos grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles e outros. Né? Quando a gente entra no período medieval, lembram-se, né, que a razão ela permanece. Nós temos primeiramente o cristianismo como uma religião, né? É uma religião que se baseia na fé, somente na fé. Mas nós temos a filosofia cristã, veremos isso com, né, na patrística, teremos a figura de Santo Agostinho, vai ser muito importante, que vai fazer uma conjugação entre fé e razão. Né? Mas veja, quando os medievais, os cristãos, fazem essa conjugação de fé e razão, né, trazem a fé e conjugam a fé ao plano da razão, veja que há aqui uma submissão da razão pela fé. Né? A razão ela é importante, claro, mas ela é importante apenas no quesito a nos auxiliar a compreender uma verdade, um conhecimento que é revelação de Deus. Deus nos entrega o conhecimento na medida do que ele compreende, que nós somos capazes de compreender, que nós precisamos compreender. Veja que há uma assentação. O ser humano ele aceita, ele não busca mais a compreensão, ele simplesmente aceita que a compreensão, que a verdade, ela pertence a Deus, é um presente de Deus, é um dom de Deus, e Deus revelará para a gente na medida do que ele acreditar que é o importante. A razão ela existe apenas como uma compreensão, né? Nós utilizamos a razão para compreender esta verdade, mas independente de qualquer coisa, a fé ela é o principal. A razão deve se submeter à fé. A razão não deve questionar a fé. E entre os modernos há este paradigma. Veja que aqui é uma busca por uma razão antiga. Há uma busca por uma racionalidade antiga, aquela racionalidade que estava presente lá entre os clássicos gregos, né? E ela vai um pouco além, essa busca por essa razão, ela vai um pouco além, porque veja, é uma razão que busca se libertar de crenças, aqui está falando sobre religião, né? Se libertar de superstições, mas se libertar também de qualquer outro tipo de autoridade, uma autoridade política, uma autoridade discursiva. Lembra que lá entre os gregos nós tínhamos os grandes oradores, os sofistas, né? Homens de fala difícil, homens que tinham o poder do convencimento. E vejam, os modernos, aqui eles estão buscando uma razão, né, um jeito racional de produzir conhecimento que seja livre de qualquer tipo de autoridade, qualquer coisa que venha de fora, fundando-se na própria subjetividade. Isso diz respeito ao ser humano, ao homem. Eu irei conhecer baseado em mim enquanto indivíduo, certo? Algo que eu compreenderei. E eu preciso, né, que desmistificar tudo aquilo que pode ser uma influência, aquilo que eu acredito que seja eu pensando, mas que pode ser uma influência, pode ser uma determinação religiosa, supersticiosa, ideológica e por aí vai. Quando a gente fala sobre subjetividade, nós estamos falando sobre o indivíduo, estamos falando sobre o homem, né? Veja que aqui há um antropocentrismo, aquilo que vocês veem lá no Renascimento, né? Nós estamos deslocando o centro, deslocando Deus do centro e colocando o homem no centro. Nós estamos tirando a parte superior do conhecimento de cena e colocando essa parte inferior, essa parte humana, onde nós, humanos, vivemos. É aqui, é na realidade da vida, é o homem, este ser imperfeito, é ele que, através da razão, irá buscar o conhecimento. Mas mesmo este homem, né, justamente pelo fato dele ser imperfeito, ele produz superstições, ele produz crenças. E como eu posso saber, como eu irei saber que aquilo que está saindo das minhas entranhas do meu pensamento, como eu vou saber que aquilo não é um produto exterior? Veja, quando eu nasci sem saber nada, mas eu aprendi com os meus pais a gostar de determinadas coisas, determinada música, de acreditar em determinadas coisas.
né? Então, veja, quando eu penso, será que eu estou pensando com a minha cabeça livre ou será que eu me deixo aprisionar por essas ideologias? Então, este é o grande paradigma aqui da racionalidade, que vai dar o tom daquilo que nós vamos chamar de modernidade. Veja que para eu resolver essa questão, né, da liberdade, da subjetividade, não mais baseada em qualquer tipo de autoridade, é algo livre mesmo, né, realmente livre, vai surgir aqui a questão do método. Isso vai ser imprescindível para os modernos. Veja bem, quando a gente fala de filosofia clássica, os clássicos, os gregos, estão buscando conhecer, estão buscando o conhecimento. Estão criando a filosofia. Nesse momento, a palavra filosofia e a palavra ciência, elas são exatamente a mesma coisa entre os gregos. Filosofia e ciência é basicamente a mesma coisa. Aliás, é a mesma coisa. Não existe separação nenhuma, certo? A ciência se confunde com a filosofia. A ciência é a filosofia, é buscar o conhecimento. Contudo, quando a gente dá o salto, passa dos medievais e dá esse salto para a modernidade, aqui há necessidade de criar uma separação, uma clivagem entre filosofia e ciência. Veja, a filosofia ela era a própria ciência, ou a ciência era a própria filosofia entre os clássicos. Aqui, a ciência ela é um produto da filosofia que se desgarra da própria filosofia. Por quê? Porque isso que eu estou chamando de filosofia, que agora, né, é algo que deverá ser baseado extremamente em um rigor metodológico que tem como pressuposto esta não autoridade do pensamento. O ser pensar livre de qualquer autoridade, mas ele pensar, ele usar o exercício do pensamento e chegar em algo que seja objetivo e que seja a verdade. Por que eu estou dizendo que seja a verdade? Porque não há aqui a possibilidade de admissão que outros indivíduos cheguem a outra verdade. Veja que aqui não existe espaço para um relativismo. E aqui que a gente vai dizer da crise da metafísica. A ciência, ela se descola da filosofia porque ela quer um pensamento livre de qualquer tipo de autoridade, livre de qualquer tipo de dogma, mas ela quer algo que ainda assim, que cada indivíduo no exercício rigoroso do método, que ele chegue a verdades objetivas, ou seja, os indivíduos conseguirão enxergar a mesma verdade, porque a verdade tem que ser uma só. Se eu tenho duas verdades, é porque eu não tenho verdade nenhuma. E deve existir verdade, tem que existir verdade. As coisas têm que ter uma explicação. É isso que os modernos estão pensando. Então, veja bem, com relação a esse rigor metodológico, veja que isso é algo que está sendo construído a partir de agora. Surgem algumas perguntas, né? Como, por exemplo, como é possível conhecer? O que é possível, primeiramente, é isso, né? O que é possível conhecer? O que dá para ser conhecido? Certo? Tem coisas que não dão para ser conhecidas. A metafísica, por exemplo, ela lida com coisas que não existem do ponto de vista físico. Metafísica, né, vem do grego, metafísica é para além do físico. Então eu lido com conceitos, eu lido com coisas que não são a realidade física, mecânica, aquilo que é observável, certo? Então quando a gente lembra de Sócrates falando o que é a justiça, o que é a beleza, veja que esses são conceitos metafísicos, porque como diria Platão, pertence ao mundo das ideias, né? Ao mundo inalcançável. Então, se é inalcançável, os modernos vão dizer, então não é fruto, não é objeto da ciência. A ciência não lida com isso, com coisas inalcançáveis. A ciência lida com aquilo que é alcançável, aquilo que é observável, aquilo que de fato pode ser desmistificado, aquilo que de fato pode ser observado, pode ser compreendido, e as verdades, o conhecimento daquilo é objetivo. Então, este é um ponto, né, de separação. Né? Qual a origem do conhecimento? Isso aqui é importante também, porque vai trazer uma outra pergunta, que é o seguinte: qual o critério de certeza para saber se um conhecimento é verdadeiro? Certo? Então, veja, quando eu estou dissecando algo, quando eu estou compreendendo, quando eu estou discriminando algo, e eu chego a razões, eu chego a pontos conclusivos, a conclusões, certo? Me vem a pergunta, como é que eu tenho certeza de que essa conclusão é verdadeira? É a verdade. Como é que quando eu for explicar para outra pessoa,
Isso é um ônibus aqui agora. Quando eu vou explicar para outra pessoa, como é que aquela pessoa, eu vou ter certeza de que aquela pessoa vai chegar no mesmo resultado que eu, né? Então veja que é uma pergunta sobre critério, sobre objetividade, né? E sobre o objeto. Algo que eu possa observar, que possa ser conhecido, que possa ser, inclusive, debatido e discutido o método, o critério, as categorias que me fizeram chegar aquilo ali, certo? E eu chego aquilo ali, e ainda assim eu não bato o martelo, eu não bato o martelo, porque, veja, eu preciso rever os critérios, eu preciso rever o método. O que está sendo discutido aqui é o método. Aquele método foi o melhor método? Então, os cientistas podem debater. Talvez você não poderia melhorar este método, a ciência ela vai nascer dentro dessa perspectiva, de que podemos melhorar a forma, certo? Mas sempre tentando encontrar algo razoável, algo que seja possível de ser observado por todos, tá certo? Bom, é isso que eu queria trazer para vocês neste momento, é isso, é só trazer um panorama geral do que é a filosofia moderna, do que será a filosofia moderna, porque a partir de agora nós vamos tratar com diversos autores. Vamos falar do René Descartes, vamos falar do David Hume, né? Dentre esses dois aqui e outros, nós vamos falar sobre uma corrente racionalista que vai ser inaugurada com René Descartes. Vamos falar sobre a corrente empirista, que teremos David Hume, teremos Locke, teremos outros tantos aqui, tá certo? É isso que eu queria mostrar para vocês, então. Lembrando que essa aula, né, a bibliografia dessa aula é do livro Filosofando, Introdução à Filosofia, da Maria Lúcia de Arruda Aranha, da Maria Helena Pires Martins, tá certo? É o livro didático que nós estamos utilizando para essas nossas videoaulas. Um abraço a vocês, fiquem com Deus e até mais.